China e Rússia ostentam uma parceria estratégica sem limites, mas por baixo dos panos, a China está discretamente se posicionando para pegar o que realmente quer, a Sibéria. Putin se apega a uma aliança instável, buscando apoio em sua guerra, mas o real objetivo da China é enfraquecer a Rússia e recuperar as vastas terras ricas em recursos do extremo oriente russo. Com uma população em declínio e economia abalada pela guerra, a Rússia está vulnerável e a China sabe disso. A Sibéria, com seus recursos inexplorados e valor estratégico, é o verdadeiro prêmio. Para Xi Jinping, isso vai além de vantagem econômica. É sobre realizar a visão de longo prazo da China de poder global, o grande rejuvenescimento. Até onde a China irá? Para entender isso, precisamos primeiro analisar o significado do grande rejuvenescimento e por que a Sibéria é fundamental para este ambicioso plano. Assim como Putin, Xi é um líder revanchista. A fraqueza da China nos séculos XIX e XX a assombra tanto quanto a queda da União Soviética assombra Putin. Durante esse período, a China perdeu grande parte de seu prestígio e territórios, incluindo áreas que hoje pertencem à Rússia. Como isso aconteceu? A Rússia expandiu para o leste desde o século XVI. A longa ocupação mongol no período medieval ainda a assombrava, e ela almejava fronteiras adequadas para evitar que isso se repetisse. Avançando para o leste, encontrou a dinastia Qing, que possuía terras na Sibéria, incluindo a atual Vladivostok, então chamada de Hai-Shenwai. A crescente presença russa no rio Amur levou a cercos a fortaleza de Albazino em 1686 e 1687. Os Qing venceram estas batalhas, resultando no Tratado de Nechinsk de 1689. Este acordo garantiu as terras no Alto Vale do Amur para a China, freando a expansão russa no Extremo Oriente. No entanto, o tratado foi escrito em latim e traduzido separadamente para o russo e o manchu, resultando em inconsistências e fronteiras ambíguas. Porém, o tratado perdurou até o fim dos anos 1850. Até então, as coisas eram diferentes, e a dinastia Qing estava muito enfraquecida. Em 1858, o Império Russo forçou o Tratado de Aigun sobre a Qing. Isso reverteu Nechinsk e deu à Rússia todas as terras ao norte do rio Amur. 2 anos após, na Convenção de Pequim, a Rússia anexou o restante da atual Manchúria exterior, incluindo Vladivostok, isolando a China do Mar do Japão. O Partido Comunista da China e Xi Jinping costumam criticar os tratados desiguais impostos à China no final da dinastia Qing, período de fragilidade do país. Usou esses tratados desiguais e tratamento injusto como base para reivindicações territoriais expansivas, principalmente com Taiwan. A dinastia Qin já governou esta ilha, mas foi forçada a entregá-la ao Japão após sua derrota na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Foi devolvida à República da China após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, mas a República Popular nunca a governou. O novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te, falou sobre isso em entrevista recente. Ele disse que a intenção da China de assumir Taiwan não era por razões de integridade territorial. Se esse fosse o caso, ele se questionou por que Pequim não abordou o Tratado de Aigun com a Rússia, uma vez que, usando a mesma lógica, a reivindicação da China sobre Taiwan seria similar a levantar uma reivindicação territorial contra os russos. No entanto, a China demonstrou uma disposição para usar várias ferramentas para atingir seus objetivos de política externa. Pode se sentir mais confiante em intimidar Taiwan. Com a Rússia, é necessário mais sutileza. A China levantou a questão dos territórios perdidos em tempos mais recentes. Ela e a União Soviética entraram em conflito por essas terras em 1969. A China perdeu a guerra de fronteira e só voltou às negociações em 1991. As negociações se estenderam pelas décadas de 1990 e 2000, com a China e a Rússia aprimorando suas relações em resposta à ascensão dos Estados Unidos como a hiperpotência global. China e Rússia concordaram em criar uma ordem mundial multipolar, mas para isso precisavam resolver suas questões de fronteira. Um acordo de 2008 deve ter demarcado oficialmente a fronteira entre a China e a Rússia para alívio de Pequim e Moscou. As fronteiras entre Rússia e China não sofreram mudanças substanciais, apenas alguns ajustes menores. Isso pode ter sido bom para os governos, mas muitos chineses continuam se opondo, querendo a restauração das terras perdidas.
Isso foi notado especialmente em 2020, quando a embaixada russa na China celebrou a fundação de Vladivostok. Usuários chineses de mídia social rapidamente expressaram indignação, lembrando a história que a embaixada russa celebrava. Pequim tem ouvido as preocupações revanchistas de seu povo sobre o extremo Oriente Russo, pelo menos em parte. Recentemente, cartógrafos chineses têm sutilmente retomado a questão territorial. Em 2023, o Ministério dos Recursos Naturais em Pequim divulgou um mapa que surpreendeu a todos. Vladivostok teve um antigo nome chinês. Outros locais no extremo Oriente Russo atual também foram mencionados por nomes chineses. Oficialmente, tais mapas devem refletir com precisão o escopo do território da China. Assim, as ilhas disputadas no Mar do Sul da China e Taiwan são consideradas território chinês. A mensagem era simples: essas terras eram chinesas e parte do território chinês. Apesar de ser apenas um mapa, a recuperação dessas terras perdidas estaria alinhada com os objetivos de um revanchista histórico como Xi Jinping. A estratégia de fatiamento de salame da China há muito inclui essas táticas. A publicação do novo mapa ocorreu quando a Rússia estava enfraquecida e mais dependente do parceiro estratégico sênior. Porém, há outros motivos pelos quais a China cobiçaria seu ex-território. A China é um país relativamente pobre em recursos. Essa escassez de recursos foi agravada por décadas de má gestão comunista. Até a água está se tornando um problema para os chineses, com a demanda crescendo em meio à escassez, diminuição do volume em rios como o Yangtze e a poluição. Devido à escassez de recursos, a China precisa importar muito do que necessita, e grande parte dessas importações passa por pontos de estrangulamento marítimo que podem ser bloqueados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. No entanto, a Sibéria é rica nos recursos naturais necessários. Há 220 milhões de hectares de terra arável inexplorada na região. A China, em comparação, é relativamente carente. Ela possui apenas 7% da terra arável do mundo para alimentar sua enorme população, e grande parte dessa terra foi degradada devido à má gestão. O potencial agrícola do extremo Oriente Russo é naturalmente atraente. Mas não é apenas terra. As terras no extremo Oriente Russo, que a China já controlou, têm muitos outros atrativos. Há metais preciosos como ouro e prata, minerais como zinco e ferro, madeira, hidrocarbonetos e recursos alimentares como peixe. E todos esses estão além do alcance militar dos Estados Unidos. A China aproveitou esses recursos em parceria com a Rússia, embora nem sempre na medida que gostariam. Por exemplo, as empresas chinesas esperam usar a água do Lago Baikal, que contém cerca de 20% da água doce não congelada do mundo. Em 2019, os chineses planejavam construir uma fábrica de engarrafamento para utilizar essa água, o que gerou grandes protestos. Os locais acusaram os chineses de quererem enviar a água para a China para privá-los do acesso ao lago. Um tribunal russo posteriormente interrompeu o projeto. 2 anos depois, urbanistas chineses esperavam construir um oleoduto do Lago Baikal até a cidade de Lanzhou, em uma região árida da China. Esse projeto também não foi executado. A controvérsia sobre os investimentos no Lago Baikal sugere um possível conflito nessas terras do Extremo Oriente, onde os russos locais frequentemente se incomodam com a crescente presença chinesa na região. A desconfiança impediu a concretização dos planos do Lago Baikal. No entanto, a China tem uma vantagem demográfica no grande jogo dos recursos da região. A população da Rússia diminuirá dos atuais 145 milhões para aproximadamente 135 milhões até 2050. Mas essa tendência atingirá o Extremo Oriente Russo com mais força. Essa região sempre foi pouco povoada, e a queda da União Soviética intensificou esse cenário, com habitantes migrando para o oeste da Rússia europeia em busca de melhores oportunidades. Até 2050, pode haver apenas cerca de 5 milhões de russos vivendo nesses territórios distantes. Do outro lado do rio, há 120 milhões de chineses. Isso provocou pesadelos do lado russo de hordas de chineses se mudando e tomando os territórios através de uma enorme migração em massa. Esses medos estão em parte ligados a preconceitos étnicos. Os russos da região costumam ver os chineses com desconfiança. Casais internacionais são incomuns. Até agora, os medos de uma tomada demográfica chinesa do Extremo Oriente Russo se mostraram equivocados. Em 2019, cerca de 70 mil cidadãos chineses
viviam no extremo Oriente Russo. Esse total diminuiu do pico de aproximadamente 200 mil nos anos 90. Apesar disso, os chineses se tornaram uma presença significativa na economia do extremo Oriente Russo, incentivados por Pequim. Proprietários russos já alugaram extensivamente terras agrícolas para chineses. Mais de 100 mil hectares foram alugados em contratos de 50 anos. Essas plantações cultivam culturas como soja que são enviadas para o sul. Os chineses que trabalham para os agricultores russos na região também ajudam a compensar a falta de mão de obra local. Cidadãos chineses também costumam trabalhar na indústria madeireira e em outras empresas russas. Para esses trabalhadores chineses, é uma mudança bem-vinda comparada à escassez de oportunidades em suas terras natais rurais. Moscou sabe da suspeita local. Fez gestos para regular a imigração de cidadãos chineses ao extremo Oriente Russo, visando aplacar preocupações locais. Um dos novos requisitos é que os trabalhadores estrangeiros devem passar em um teste de proficiência em russo antes de obter um visto temporário legal. Porém, empresas russas costumam ignorar a lei com conivência das autoridades locais. A falta de mão de obra local torna os chineses a única opção viável para suprir as demandas das empresas russas. Com a saída de russos para o Ocidente ou recusa em trabalhar, empresas sentem não ter outra opção. Para a Rússia, reduzir a perda populacional na Sibéria é crucial para evitar a dependência da mão de obra e do capital chineses. De fato, a Rússia buscou beneficiar os habitantes do Extremo Oriente com um novo ministério para o Extremo Oriente. O ministério, criado em 2011 com grandes expectativas, desperdiçou recursos em projetos questionáveis, como uma ponte ligando Vladivostok à ilha Rusk. Este projeto de 1 bilhão e 100 milhões resultou na maior ponte suspensa do mundo. É algo como uma maravilha local. Há apenas um problema, no entanto. É uma ponte para lugar nenhum e não traz muitos benefícios para os moradores locais em dificuldades. Por que foi permitido que tal buraco negro de dinheiro seguisse em frente? O governo russo se concentra principalmente em enriquecer seus membros, carecendo de uma visão de longo prazo. Sem surpresa, muitos dos fundos destinados ao desenvolvimento regional não chegam ao Extremo Oriente. O dinheiro acaba nos bolsos dos líderes do ministério, e se a falta de apoio ao Extremo Oriente for mais uma característica do que um erro, a rede de estradas da Rússia também é ruim. Isso é um legado da expansão imperial. A estrada liga Vladivostok a Moscou, mas não interliga as regiões do Extremo Oriente. Foi um método projetado para manter a população da Sibéria subjugada e ainda não mudou. Durante a era soviética, havia incentivos para as pessoas migrarem para o Extremo Oriente, mas esses programas se esgotaram. Sem mais apoio, não surpreende que muitos tenham escolhido partir. As empresas locais que permanecem são frequentemente forçadas a manter suas próprias estradas para chegar aos seus locais de negócios. Muitas empresas restantes, especialmente na indústria madeireira, integram a rede de extorsão de Putin, reduzindo sua competitividade. Por outro lado, os chineses investiram consistentemente na sua região fronteiriça, reduzindo significativamente a pobreza e melhorando a conectividade na área. Essa conectividade ultrapassa as fronteiras nacionais. Por exemplo, a rede telefônica da China vai ao norte do rio Amur. Existem muitas conexões físicas entre a China e o Extremo Oriente Russo, e mais estão por vir. Há uma linha de trem de alta velocidade que vai até Pequim. Esta linha não recebeu aprovação de Moscou, mas ainda assim aguarda extensão na região. A China também possui vantagem nos mercados financeiros globais. Devido às sanções, o financiamento russo no Extremo Oriente frequentemente tem juros superiores a 25%. Os financiadores chineses podem emprestar dinheiro com taxas de juros de cerca de 5%. Naturalmente, as empresas russas são mais atraídas pelo capital chinês. Existe até um fórum dedicado para empresas russas na Sibéria buscando investimento chinês, realizado em Khabarovsk, uma cidade de cerca de 643 mil habitantes, situada a 48 quilômetros ao norte da fronteira. Chineses ricos vão à Rússia, avaliam empresas e decidem se concedem empréstimos ou não. Por enquanto, esses trabalhadores chineses no Extremo Oriente Russo estão lá com vistos de visitante, mas não há garantia de que esse status temporário continuará para sempre. A Rússia não resolveu os problemas de migração e trabalho de seu povo na região. Construtores chineses já estão construindo mais apartamentos no Extremo Oriente Russo, esperando que seus compatriotas se mudem para o norte para trabalhar permanentemente. Com o aumento do comércio entre Rússia e China,
mais estudantes chineses começaram a estudar russo, inclusive em universidades russas. Uma nova elite está emergindo, fundamentada na premissa de uma maior interconectividade entre a economia da China e o extremo Oriente Russo. Há também áreas com influência chinesa mais intensa. Na região autônoma judaica do extremo Oriente Russo, há uma mina de ferro construída, financiada e operada exclusivamente por cidadãos chineses que lá residem permanentemente. Esta mina parece quase como uma entidade autônoma. Há pouca regulamentação pelas autoridades russas. A mina aguarda conexão com a ferrovia chinesa na região. Essa ligação se dará quando a primeira ponte unindo as margens russa e chinesa do rio Amur for concluída. Os custos contínuos da guerra na Ucrânia significam que o poder geopolítico relativo da Rússia em comparação com a China ficará mais fraco. Isso significa que a China será capaz de obter concessões cada vez maiores da Rússia, e já vimos um grande exemplo. Em junho de 2023, a China obteve permissão para usar Vladivostok como ponto de trânsito para seu comércio interno, sem pagar taxas alfandegárias à Rússia. A guerra impossibilitou a Rússia de obter investimentos do Japão e da Coreia do Sul para impulsionar Vladivostok. Agora a Rússia depende da China para o futuro econômico de Vladivostok. O simbolismo não foi perdido pelos usuários de mídia social chineses. Pela primeira vez em 163 anos, a China teve acesso ao porto. A Rússia percebeu que não podia mais excluir a China. Isso é um sinal do que está por vir? É improvável que a China crie uma política sistemática de intrusão no extremo Oriente Russo. Atualmente, a prioridade máxima da política externa de Pequim é tomar Taiwan e romper o cerco da primeira cadeia de ilhas. O objetivo de Taiwan é garantir seu volumoso comércio marítimo, não apenas uma questão de prestígio. Relata-se que Xi é próximo de Putin, e essa proximidade foi crucial no fortalecimento da parceria estratégica entre eles. A relação pessoal pode impedir esforços explícitos para reivindicar territórios perdidos. A China parece satisfeita com sua crescente presença econômica lá. No entanto, não há garantia de que esse estado de coisas durará para sempre. Xi pode querer ser o imperador vitalício da China, mas um dia perderá o poder. Um futuro líder chinês pode ser ainda mais revanchista que Xi. E se as antigas questões da dinastia Qing surgirem? Além de reincorporar Taiwan, outra prioridade da China tem sido recriar a antiga Rota da Seda, que estabeleceu seu lugar central no comércio mundial. Esta rede foi dissolvida após os europeus descobrirem as Américas e começarem a navegar diretamente para a Ásia. Como resultado, o poder econômico fluiu para o oeste. A China busca resgatar seu poder no Oriente, mas a iniciativa do Cinturão e Rota enfrenta diversos obstáculos. Além da dívida insustentável, um dos problemas é que há muitos atores na rota da Ásia para a Europa e os diversos territórios que deve atravessar não podem ser protegidos contra terroristas, nem mesmo pelos militares dos Estados Unidos. A rota entre o extremo Oriente Russo e a Europa envolve apenas um ator. Com as falhas dos projetos Belt and Road na rota da antiga Rota da Seda ameaçando a economia chinesa, a China será pressionada a encontrar alternativas. Os territórios perdidos no extremo Oriente Russo podem se tornar mais atraentes no futuro. A concessão russa à China em Vladivostok pode ser a primeira de muitas. A China pode não visar uma reincorporação ao estilo Taiwan deste território perdido. No entanto, o aumento dos negócios com nacionais chineses e a dependência da região do trabalho e dinheiro chinês significam que Pequim terá uma influência crescente nos territórios que já foram seus. Não se surpreenda se, talvez após a saída de Xi do poder, a China alegar a necessidade de proteger seu povo no extremo Oriente Russo de tratamentos preconceituosos por parte de algumas autoridades e habitantes locais. Ao invadir a Ucrânia, a Rússia se isolou do Ocidente. Putin esperava apresentar uma frente unida com a China contra o Ocidente, o que para ele estava bem. Mas quando se faltam opções, a posição de negociação se torna mais fraca. E quando você tem algo que um antigo inimigo ainda quer, você precisa ter cuidado ao tentar transformar esse inimigo em um amigo. Como você acha que será o futuro do extremo Oriente Russo? A Rússia enfrentará desafios para preservar sua selva quase deserta, diante da grande população chinesa, que parece pronta para explorar as oportunidades que seus vastos recursos oferecem? Não se esqueça de nos informar nos comentários. Além disso,
Certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares. Agora vá e confira porque a Rússia e a China estarão em guerra neste ano, ou clique neste outro vídeo em vez disso.